Fala galerinha, professor Carlos Alex. Vamos agora fazer uma explicação da lei dos senos e dos cossenos, né? Um assunto da trigonometria muito importante, não é? Onde eu creio que é importante falar separado, certo? Antes disso, eu queria fazer um recordar, né? Vamos recordar aqui alguns pontos, né? Porque as pessoas confundem muito a lei dos senos e a lei dos cossenos com as relações métricas no triângulo retângulo. Então, lembrando, nas relações métricas do triângulo retângulo, obrigatoriamente o triângulo tem que ser retângulo, certo? E aí, se nós tivermos um ângulo aqui alfa, esse ângulo, esse lado aqui, né, que no caso é o cateto e a hipotenusa. A hipotenusa sempre é a que está olhando para o 90 graus. Nesse caso aqui, o alfa, ele está do outro lado desse cateto aqui, então ele é chamado de cateto oposto, e esse aqui é o cateto adjacente. Então, o seno de alfa, o cosseno de alfa e a tangente de alfa nada mais é do que o cateto oposto pela hipotenusa, o cateto adjacente pela hipotenusa e o cateto oposto pelo cateto adjacente, certo? E também, a outra coisa que tem que lembrar são os ângulos notáveis. Nunca esquecer dos ângulos notáveis, certo? Por quê? Porque nós sempre vamos usar eles, né? Eu vou até pegar aqui uma pesca para lembrar aqui, logo deixar logo colado aqui para vocês, ó. Lembrando, os ângulos são de 30, o de 45 e o de 60 graus. O seno, o cosseno e a tangente, né? Para quem não lembra, tem até uma musiquinha aí que o pessoal gosta de cantar, não é? Mas eles são esses aqui, são os mais usados, certo? Então, o que eu preciso que você lembre aqui, se o meu triângulo for retângulo, se ele for retângulo, eu vou utilizar as relações métricas no triângulo retângulo, certo? Se ele for retângulo. Se ele não for, aí eu vou aplicar ou a lei dos senos ou a lei dos cossenos, ok? E aí vamos lá. Primeiramente falando de lei dos senos. Quando é que a primeira pergunta, né? Quando é que eu uso a lei dos senos? Existem dois casos para se usar a lei dos senos, certo? O primeiro caso para se usar a lei dos senos é quando nós temos um triângulo com dois lados, que ele possui dois lados, e dois ângulos, sendo que um deles pode ser o que eu quero, certo? Por exemplo, x2, 30, 45 graus, é o que eu quero, certo? Então aqui, ó, eu tenho aqui um triângulo, né? Ó, um triângulo, vou colocar aqui um triângulo. Aí eu tenho dois lados, eu vou chamar aqui de x, aqui de y, e eu tenho dois ângulos, aqui alfa e aqui beta. E aí o que é que diz a lei dos senos? Né? Vai ficar x pelo seno do ângulo que ele está olhando, que nesse triângulo aqui é o beta, e y pelo seno do ângulo que ele está olhando, seno de alfa. Então, x pelo seno de beta é igual a y pelo seno de alfa. Eu tenho essa relação. Então, aqui é mais direto, só para você entender quando é que eu uso. Já já nós vamos generalizar a lei dos senos e também vamos demonstrar, tá bom? E aí, depois, o segundo caso, a grande pergunta dos alunos é quando eu tenho que usar, certo? Num triângulo qualquer, em que eu possua dois lados e dois ângulos, sendo que um deles é o que eu quero, certo? E no segundo caso, é quando nós temos uma circunferência. Deixa eu até pegar aqui uma circunferência. Pronto, eu tenho uma circunferência e eu quero. E aí eu tenho meu problema envolvendo o raio. Ó. E aí o que, que acontece? Ó, se eu tenho um triângulo aqui qualquer, certo? Ó, eu tenho um triângulo aqui. E aí o que, que acontece? Eu quero saber o raio aqui, ó, dessa circunferência. E eu possuo o meu ângulo e um dos lados, né? Ó, vou chamar aqui de x. Então, o que, que diz a lei dos senos? Que eu tenho x pelo seno de alfa, mesma regra, ó, certo? O lado pelo seno do ângulo que ele está olhando vai ser igual a duas vezes o raio, certo?
Então, professor, sempre existe uma circunferência num triângulo, uma circunferência circunscrita no triângulo? Isso. Sempre existe uma circunferência circunscrita no triângulo, certo? E aí o que, que acontece? Nós vamos usar ou nesse caso ou nesse. A grande pergunta que deve estar ali passando pela sua cabeça é por quê, né? Vou dar uma baixadinha aqui, tá certo? Ó. Por quê? Deixa eu pegar aqui uma circunferência, certo? E aí aqui eu tenho uma circunferência. Nessa circunferência, o que, que acontece? Ó? Eu tenho um triângulo. Nós vamos usar algumas definições aqui de geometria. Aí eu não sei se você lembra, mas se eu tenho esse ângulo aqui, esse ângulo ele é inscrito, aí esse ângulo vem, né, ó, esse lado, ele começa aqui e o outro lado vem até aqui. Então ele forma esse arco aqui, que esse arco eu vou chamar de 2α. Só que se eu tenho aqui o centro da circunferência e eu traço um diâmetro, né, tracei o diâmetro. Deixa eu até botar de outra cor para facilitar a sua visualização, botar de azul. Deu certo, azul, pronto. E eu puxar aqui, ó, novamente pela mesma regra, ó. Esse aqui é o ponto, é o centro da circunferência. Se é o diâmetro, então aqui é 180 graus. Então o meu arco aqui, ó, também é de 180 graus. E o meu ângulo é inscrito. Lembrando, todo triângulo em que um dos lados é o diâmetro, esse triângulo ele é retângulo, certo? E aí aqui alfa. Por que aqui é alfa, certo? Se você perceber, ele está olhando para o mesmo arco que esse alfa. Esse alfa está olhando para esse arco aqui, ó, e esse alfa também está olhando para o mesmo arco. Então, espera aí. Se eu chamar aqui de x, o lado x, bota até de outra cor, x, pronto. E agora você olhar aqui, como aqui é o diâmetro, aqui é raio e aqui é raio. Então eu consigo aplicar essa relação aqui, por isso que eu quis lembrar ela. Ó. O seno de alfa é o cateto oposto pela hipotenusa. Então, o seno de alfa é igual ao cateto oposto pela hipotenusa. Né? Deixa eu botar logo aqui. Ó. O cateto oposto é o x e a hipotenusa é 2r. Então, x pelo seno de alfa, ó, o que está dividindo vai passar multiplicando. E esse seno de alfa vai passar dividindo, né? É igual a 2r. Se eu chamar aqui de y e aqui de z, aí aqui eu vou chamar de beta e aqui eu vou chamar de θ. Vai acontecer a mesma coisa, certo? O seno de beta, ele é o cateto oposto, vai ser a mesma coisa, né? Vai ser de forma análoga. Y sobre 2r, então 2r é igual a y sobre o seno de beta, e de forma análoga 2r é igual a z sobre o seno de, que eu chamei de θ. Então, nós podemos definir a lei dos senos, né, sendo o quê? Ó? X pelo seno de alfa é igual a y pelo seno de beta, que é igual a z sobre o seno de θ. Que tudo isso é igual a 2r, certo? Então, o que, que acontece? Se eu amarrar aqui, essa aqui é a lei dos senos. Que essa lei dos senos pode aparecer dessas duas formas que eu falei aqui para vocês. Ó. Ou eu quero o lado, ou o ângulo, né? Ou eu estou envolvendo o raio na questão. Ok? Vou botar aqui um exemplo. Colocando aqui um exemplo. Se eu tenho um triângulo aqui, eu vou chamar aqui de 30 graus e aqui de 45 graus. Vou chamar aqui de x e aqui de, sei lá, de 10. Pronto. Então vai ficar ó, dois lados e dois ângulos. Então x está olhando por 45 graus. Então x pelo seno de 45 graus é igual a 10 pelo seno de 30 graus. Então x, o seno de 45, novamente, por isso que eu coloquei os ângulos notáveis aqui. Raiz de 2 sobre 2. E aqui 10 por 1 meio, certo? Cancelando aqui, o que, que acontece?
nós temos o raiz de 2 está dividindo, vai passar multiplicando. Então, é 10 raiz de 2. Então, é uma das formas de se cobrar. A outra, ó, eu vou colocar um triângulo aqui, ó. E eu quero saber... Opa, isso não deu certo não, vou ajeitar aqui. Eu quero saber qual é o raio da minha circunferência, certo? Ó, só para você ver quando é que nós podemos usar aqui. Ó. Eu quero saber quem é esse raio aqui. E aí eu dei, certo? Aqui o ângulo, eu vou botar ó, 30 graus e aqui x, tá bom? Estou inventando aqui, só para você saber como é que usa. Então vai ficar x pelo seno de 30 graus é igual a 2r, né? Ou no caso, eu vou botar um valor para x aqui. Eu vou chamar esse x de 10, pronto. Certo? Então vai ficar 10, que é o lado que eu estou olhando, pelo seno de 30 graus é igual a 2r. Ó. O que está dividindo vai passar multiplicando, vai ficar 10 é igual a 2 vezes r, vezes o seno de 30 graus, que é 1/2. Então cancela, o raio é 10. Certo? Foi coincidência, tá bom, gente? O raio é igual ao lado. Na verdade, a coincidência é porque o seno de 30 nos proporciona isso, mas se fosse de 45 graus, eu teria outra resposta, ok? Então, aqui, essa é a lei dos senos. Ó. Essa lei dos senos muito usada. Eu tenho 2 lados e 2 ângulos, e essa daqui é a definição dele, ok? E aí, o que, que acontece? Nós também temos a lei dos cossenos. Lei dos cossenos. E a lei dos cossenos eu vou precisar de... Quando é que eu uso? Sempre a pergunta vai ser essa, tá certo? X, Y e Z. Opa, e Z eu vou chamar aqui de alfa. Então eu uso a lei dos cossenos quando eu tiver 3 lados e um ângulo. Então perceba, 2 lados e 2 ângulos, lei dos senos. 3 lados e um ângulo, lei dos cossenos. Aí vai ficar como, né? Ó, como é que eu pego? Eu olho para o meu ângulo aqui, aí tem até uma regrinha, né? Que é assim, ó, o oposto ao quadrado o oposto ao quadrado é igual aos dois colados que nós chamamos de adjacentes, aos adjacentes ao quadrado ó, um adjacente ao quadrado, mas o outro adjacente ao quadrado, menos 2 vezes adjacente, os dois adjacentes eu multiplico, vezes o cosseno do ângulo que eu escolhi, lei dos cossenos. Então, ó, se eu chamar aqui, por exemplo, de beta, aqui de beta, o beta está olhando para y, então vai ficar o oposto ao quadrado é igual ao adjacente ao quadrado do menos 2 vezes adjacente vezes o cosseno do ângulo que eu escolhi, lei dos cossenos. A mesma coisa aqui se eu chamar de θ, então vai ficar o oposto ao quadrado é igual aos adjacentes ao quadrado. Menos 2 vezes adjacente vezes o cosseno do ângulo que eu escolhi, que é o θ, lei dos cossenos. Professor, é porque assim, né? Você vai usar uma das três, tá bom, gente? Ele vai me dar um ângulo e 3 lados, certo? E aí, o que que acontece, certo? Como é que a gente demonstra isso? Demonstração, certo? Eu vou aproveitar aqui meu desenho e vou pegar só um, porque você provando um, o resto é só inverter a ordem, certo? Eu vou pegar esse mesmo alfa aqui, eu vou pegar aqui, botar o θ, vou provar o último θ. Aí eu vou chamar aqui de x, aqui de y e aqui de z. Vou deixar assim, calma, vamos com calma aqui. Pronto, ó. Deixa só o triângulo aí, olha que legal, o que, é que eu vou fazer. Deixa eu puxar aqui.
Então, vou provar um e os outros são análogos, certo? Vou provar o y ao quadrado. Quem está olhando para y ao quadrado. Ó. Eu vou puxar aqui a altura, certo? Ó. Puxei a altura do triângulo, vou chamar de h. E aí eu vou ter esse ângulo aqui. Eu vou aproveitar ele porque ele ficou bem espaçado. Eu acho que fica bem legal, certo? Mas antes disso, eu vou aplicar a lei dos cossenos aqui. Então vai ficar x ao quadrado é igual a h ao quadrado mais z ao quadrado. Do outro lado, agora esse outro triângulo, y ao quadrado. Opa, eu apliquei aqui uma coisa que não foi, né? O z, pessoal, deixa eu até apagar tudo aqui, ó. O z é tudo isso aqui, tá certo? Ó, com muita calma. O z. Então, eu vou chamar aqui de a, né? Para ficar mais a ao quadrado. Pronto. Agora sim. E aqui eu vou chamar de z menos a, porque esse pedaço aqui vai ser tudo menos isso, certo? Então, vou aplicar o teorema de Pitágoras aqui também. Então, y ao quadrado é igual a h ao quadrado mais z menos a ao quadrado, certo? E aí, o que, que acontece? Eu vou somar as duas equações. Então, vou subtrair para assumir esse h aqui. Pronto, vou subtrair. Então, vai ficar x ao quadrado menos y ao quadrado é igual ao de cima, ó, menos o de baixo. Então, vai ficar x ao quadrado menos y ao quadrado é igual. Cancela o h ao quadrado. É igual menos o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Eu vou passar... Deixa eu primeiro aplicar a distributiva aqui, né? Então, vai ficar ao quadrado menos z ao quadrado mais 2z vezes a menos a ao quadrado. Olha que coisa linda, pessoal. Cancelou também. Agora eu vou levar o y ao quadrado para lá. Vou trazer o z ao quadrado. Vou trazer o menos 2a. E vou levar o y ao quadrado para lá. Só que o que, que acontece, certo? Esse a aqui, eu inventei ele, não foi? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou sumir com ele. Como é que eu faço? Eu vou pegar meu triângulo e eu tenho o cateto oposto pelo cateto adjacente. Né? Eu tenho o cateto adjacente aqui, o cateto oposto aqui e a hipotenusa aqui. Eu vou aplicar o cosseno de alfa, que é o cateto adjacente pela hipotenusa. Então, o cosseno de alfa é igual a A sobre X. Certo? Então, o X está dividindo, vai passar multiplicando. Ó. Então, vai ficar x ao quadrado mais z ao quadrado menos duas vezes. O A é x, né? Então, xz cosseno de alfa. O A é x vezes o cosseno de alfa. Então, nós temos, ó, o oposto ao quadrado é igual aos adjacentes ao quadrado, menos duas vezes adjacente, vezes o cosseno do ângulo que eu escolhi. Então, é assim que se demonstra, e aí para os outros é a mesma coisa, é só puxar a altura de outros vértices, né? Então, pronto. Nós achamos o que queríamos. Professor, o mais importante, professor, coloca um exemplo. Acho que alguns estão empolgados com a demonstração e outros estavam esperando o exemplo. Eu vou botar aqui 2, 3, aqui x e aqui 60 graus, ok? Então, o que, que acontece? Vai ficar o oposto ao quadrado é igual ao adjacente ao quadrado, menos duas vezes adjacente, vezes o cosseno do ângulo que eu escolhi. Então, x ao quadrado é igual a 4, mais 9. 2 vezes 3 dá 6, vezes 2 dá 12. E o cosseno de 60 é 1 meio. Dá uma baixadinha aqui. X ao quadrado é igual a 13 menos 6. X ao quadrado é igual a 7. X é igual a raiz quadrada de 7. Então, aplicando a lei dos cossenos, nós chegamos que o x é igual a raiz de 7.
Certo, pessoal? E aí nós temos a lei dos senos, a lei dos cossenos. Uma coisa para finalizar, que é sempre eu coloco nas minhas explicações, é as coisas legais. Professor, o que é as coisas legais de hoje? A primeira delas é que o seno de x ele é igual ao seno do seu suplemento. Lembrando no ciclo trigonométrico que o seno ele é positivo, ele é o eixo y, ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante. Então, sempre quando você tiver um ângulo obtuso, você transforma ele num ângulo agudo para chegar nos nossos ângulos notáveis, certo? E a segunda coisa é o cosseno de x é igual ao cosseno a menos o cosseno de 180 menos x. Professor, dar um exemplo. Por exemplo, o seno de 120 graus é a mesma coisa que o seno de 180 menos 120, que é 60, que vai ser raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 135 graus é menos o cosseno de 45 graus, porque a soma desses dois dá 180. Então, é menos raiz de 2 sobre 2. Então, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Muito cuidado quando pegar um ângulo obtuso, certo? Quando pegar um triângulo qualquer, tiver 3 lados e um ângulo, lei dos cossenos, 2 lados, 2 ângulos, lei dos senos. Se a questão envolver circunferência, já desconfia em usar a lei dos senos, certo? Nunca esqueça, só posso usar essa relação cateto oposto hipotenusa, adjacente hipotenusa se ele for retângulo, certo? Os ângulos notáveis servem para todo mundo. E é isso aí, lei dos senos, lei dos cossenos para vocês. Beleza, pessoal? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu!